Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos iniciando o programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 18 e no programa passado estávamos comentando sobre o que o Aniceto havia falado sobre suportar nos próprios ombros, os problemas na questão da Segunda Guerra Mundial. O que ela traduziu em termos de perturbação mental na humanidade quase toda. E mais adiante, a Ismália, que estava escutando o ensinamento do Aniceto para o Alfredo André Luiz, e a Ismália, tomando um semblante de profunda impressão, permanecendo em silêncio, ela começa a fazer considerações em torno do mesmo assunto. E ela iniciou falando que nós somos a Jerusalém escravizada ao erro. Nisso que ela disse, comentamos sobre o que Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 23, dizendo que quantas vezes ele, o Mestre Jesus, quis abrigar, falando de Jerusalém, quis abrigar toda a Jerusalém em torno dele, conforme uma galinha faz com seus pintinhos, na questão da proteção, usando novamente a natureza numa comparação por nosso entendimento melhor. E aí fizemos esse raciocínio junto com o que o personagem Estevão, no livro Paulo Estevão, ele sendo julgado perante o Sinédrio, dizendo para todas aquelas autoridades judaicas da época, inclusive para Saulo, principalmente para Saulo, que um dia compreenderíamos que Jerusalém significa a terra inteira. E hoje estamos compreendendo isso com o ensino de Jesus, que Jesus nos fez há 2000 anos. Então, colocando esse raciocínio com o que a Ismália está falando para nós, que nós todos somos ainda escravos dos nossos erros. Foi isso que nós raciocinamos, E ela continua dizendo que as nossas obras são reduzidas a simples recapitulações que fracassam sempre. Lembramos daquele ensino indiano da roda de Sansara, que são as existências, as reencarnações e as repetições dos mesmos erros. Falamos também do Evangelho segundo o Espiritismo, citamos o Evangelho no seu capítulo 3, item 14, em que Santo Agostinho nos diz que os espíritos em expiação, que somos quase todos nós, somos exóticos aqui na Terra. Que somos exóticos, que não somos ambientados daqui, já fomos repatriados de algum outro local, por estar repetindo os mesmos erros. Isso nós comentamos. E terminando o comentário dessa questão de errar continuamente, a Tereza vai trazer para nós o ensinamento que está no livro Ação e Reação, da história da Laudemira. Qual o capítulo? Capítulo 10. Livro Ação e Reação. Isso, quem tiver interesse. Por quê? Por que a gente trouxe a história da Laudemira para a gente ver? Porque é o que a Ismália está dizendo, que a humanidade como um todo, ela vem repetindo experiências equivocadas há mais de 2000 anos. A gente leu no Libertação que tem espírito que está há mais de 10.000 anos. E aí a gente vai ver um caso particularizado, a experiência da Laudemira. A Laudemira é alguém que está ligada, de alguma maneira, à Mansão Paz, lá onde o Silas e o Druso trabalham. Ela, em 1414, ela era uma dama da corte de Joana II, em Nápoles, na Itália.
E ela, junto lá com a sua soberana, aprontaram e reaprontaram, e todo mundo desencarna. E por conta de tudo que ela fez, quem tiver interesse é só ler o capítulo 10, ela aprontou muito. E aí, quando ela desencarna, os credores chegaram para cobrar a dívida, né? Tudo que ela fez de mal, todos os desequilíbrios que ela provocou. E aí, ela sofreu durante 100 anos, o Silas conta essa história para o André Luiz, ela sofreu durante 100 anos nas trevas, né, infernais, ele fala isso. E depois ela conseguiu reencarnar 4 vezes sucessivas. Só que ela, nessas 4 vezes, ela não melhorou o comportamento dela. O Hilário pergunta, perguntou Hilário, de cada vez que se retirava da carne nas 4 existências a que alude, continuava ligada às sombras? Resposta, como não? Quando a queda no abismo é de longo curso, ninguém emerge de um salto. Ela naturalmente entrava pela porta do berço e saía pela porta do túmulo, transportando consigo desajustes interiores que não podia sanar de um momento para o outro. E aí a conversa continua, e ele diz assim, ela voltou ao pagamento parcelado de suas dívidas, reaproximando-se de credores reencarnados, não obstante mentalmente jungida aos planos inferiores, desfrutando a bênção do esquecimento temporário, com o que lhe foi possível angariar preciosa renovação de força. Então, ela melhorou um pouquinho. Mas o grande problema era, quando ela voltava, ela arrumava novas dívidas. E aí ele diz assim, contudo, a par disso, ela contraiu novas dívidas, uma vez que, em certa ocasião, não conseguiu superar a aversão instintiva diante dos adversários, aos quais passou a dever trabalho e obediência, chegando ao infortúnio de afogar uma criancinha que mal ensaiava os primeiros passos, de modo a ferir a senhora da casa, em que servia de ama, tentando vingar-se de crueldades recebidas. Depois de cada desencarnação, regressava habitualmente às zonas purgatoriais de que procedia, com alguma vantagem no acerto das suas contas, mas não com valores acumulados, imprescindíveis à definitiva libertação das sombras, porque todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos até o integral sacrifício. Então, o Silas está dizendo o seguinte, que para a gente mudar o nosso padrão sentimental e mental para o bem, nós que temos erros, né, escabrosos do passado, a gente vai ter que se sacrificar. A gente vai ter que aprender na dor o que a gente não aprendeu com amor, não tem jeito. E ela não suportava, tanto que uma dessas 4 encarnações consecutivas que ela teve, a Laudemira, ela mata uma criancinha para se vingar da mãe. Olha nós aí na confusão. Meu Deus. Não é? Então, e isso tudo que a Ismália está colocando, que a humanidade vive repetindo os mesmos erros, a Laudemira é um exemplo de uma pessoa que particularmente, apesar da ajuda que ela recebe, cada encarnação, ela melhora um bocadinho e piora do outro lado. Então, ela continua a mesma, porque ela melhora um tanto. Aí o pratinho da balança sobe, mas ela, no outro pratinho, ela desce, acaba, né, tirando a média, continua a mesma. Ainda não conseguiu a mudança. Né? Que Deus nos ajude. Porque se a gente fizer essa autoanálise que os espíritos recomendam, a gente conhece o nosso padrão comportamental e onde precisa ser mudado. Né? Eu estava lembrando ontem que eu sou uma pessoa muito controladora, sempre fui. Então, o controlador é orgulhoso, que ele acha que só ele tem razão.
sei disso. Então, eu ontem estava ligando para uma pessoa e estava já dando ordem para ela. Ainda bem que eu não foi ligação, foi no áudio. Eu falei, meu Deus, estou fazendo de novo, dizendo para a pessoa o que ela tem que fazer. Não. Aí apaguei, ainda bem, né? O WhatsApp dá para a gente apagar quando a gente está gravando alguma mensagem. Aí eu apaguei e falei, não. Aí deixei ela fazer a escolha dela. Mas então, a gente vai ter que começar a ver isso, os defeitos que a gente reconhece, porque tem uns que a gente tem e ainda nem reconhece, mas tem. Mas tem uns que a gente já está começando a reconhecer e aí a gente vai ter que fazer esse sacrifício, porque é o que o Sila diz, não é? Disse para ela, ele disse para o André Luiz, né? É muito interessante isso. Todos somos tardios na decisão de pagar nossos débitos até o integral sacrifício. Essa parte a gente não gosta. A gente adora comprar, mas pagar... É bom a gente sempre lembrar que no pagamento das nossas dívidas, seja a situação que for, cada um tem uma situação diferente para poder resgatar, e o meio que vai resgatar isso são os espíritos que decidem, né? E nesse caldo de cultura aí, que a gente tem de vários meios de resgates pela dor, pelo amor, nós temos que ter em mente a certeza de que os bons espíritos estão sempre conosco e esperando uma atitude renovada mental nossa. Porque o que a gente não tem que passar, a gente não vai passar. Tem um exemplo muito, já estou falando da Segunda Guerra Mundial, que é o contexto aqui da história do livro, tem um exemplo muito interessante, quem quiser pesquisar, a história de um psicanalista, né? Depois ele foi psicanalista, psicoterapeuta, chamado Viktor Frankl. Ele passou por 4 campos de concentração na Segunda Guerra. Ele desencarnou a esposa que estava grávida, mataram a esposa dele grávida, os pais, a família toda. E ele sobreviveu. Ele não tinha que desencarnar lá. O acaso não existe. A lei é para todos. A lei funciona para todos. Lei de ação e reação, conforme está no livro Ação e Reação, que a Teresa leu, a história da Laudemira. E ele ajudou muita gente depois, né? Ele são várias obras que ele fez. Tem os livros, tem Em Busca de Sentido para a Vida, sobre o sentido da vida, né? A presença ignorada de Deus, também, que ele colocou. Então tem vários ensinamentos disso. Então é uma pessoa que sobreviveu a campos de concentração, a gente nem imagina o horror que era aquilo, e mediante o sofrimento ele começou a ajudar as pessoas, não é? Muita gente. A dor que só ele sabe o que ele sentiu e os espíritos, não é? Então vamos dar continuidade aqui. Começar a ler. A partir do parágrafo 26. Encantado, é aqui, né? Isso. Então tá. Encantado com as definições ouvidas, aventurei a dizer. Então, André Luiz, você vê como é diferente. Como ela falou, ele já ficou encantado, porque olha que bonito que ela colocou, não é? Né? Muito bonito. E ele começou a dizer, como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Então vamos dar uma paradinha aqui para a gente falar da importância da oração. Porque, novamente repetindo, eles estão no contexto de uma grande guerra. Estou falando da questão da valorização da prece, que nesse contexto de guerra é uma luz ainda muito mais intensa, como ele fala, né? Ela brilha mais fortemente nas noites mais escuras, pela sua intensidade. E depois ele vai dar um exemplo prático. Mas falando da prece, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim na questão 658. Agrada a Deus a prece? A prece, resposta, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois que para ele a intenção é tudo. Então, os Espíritos começam a responder lá a Kardec que o poder da prece está na sua intenção. A intenção que eu faço a prece, a bondade que eu trago no coração, nas palavras, do pensamento, porque o mudo faz prece, gente, né? Quem não faz prece. Então não é repetir palavra memorizada, isso é rezar. Rezar é uma coisa, orar é abrir a boca da alma. Uma vez eu ouvi o Divaldo falar, ensinar não aparece, nunca esqueci. É do verbete os ores, boca, que significa abrir a boca da alma, do pensador, de se impregnar de Deus ali.
E a resposta continua: assim preferível lhe é a prece do íntimo à prece lida, por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque há do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade, que foi o caso que aconteceu com o próprio André Luiz, lá na sua situação de tormento íntimo no seu umbral. Quando ele relata isso, né? Quando eu raciocinei que existia um poder maior, um Deus, e ele começou a se curvar àquela ideia, de chorar compulsivamente do coração, as lágrimas que vinham do sentimento dele, não de raiva, não de nada disso, o Clarencio conseguiu sintonizar com o guia, que foi o Clarencio. Então a prece saiu do sentimento dele, né? Ele começou isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo também, no capítulo 27, no item 7, aliás, o capítulo 27 é Pedi e Obtereis, ele vai falar muito sobre a prece. Quem quiser saber mais sobre a questão da prece, lê esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27. Mas tem um trechinho aqui do item número 7, que é a eficácia da prece, em que Allan Kardec coloca assim: o que Deus concederá sempre, se for pedido com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E também concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades. Então, a prece, ele está dizendo aqui, que é um fortalecimento para nós sairmos das nossas dificuldades. Não é? É isso que ele está dizendo. Olha o entendimento aí real. Então, aquelas coisas que a gente fazia, aquelas promessas, na nossa infantilidade ainda do conhecimento, aquilo não adianta mais para a gente raciocinar assim. Não é? E quando ele diz aqui, o Alfredo, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens, ele não está falando só metaforicamente, não. Essa luz, ela existe. A gente tem um exemplo disso no livro Libertação, ela é uma luz material mesmo, não é? Lógico, com combustível do sentimento, mas é matéria, porque a gente vai ver, um espírito orar no livro Libertação, que é o Gúbio, a gente vai ver ele brilhar. Olha só como é que o André Luiz descreve a luz que sai do Gúbio quando ele está orando. Capítulo 12 do livro Libertação. Quem quiser, tiver interesse, é uma prece lindíssima, a prece de Gúbio. É só colocar na internet, é coisa linda, né? Ou então pega o capítulo 12 do livro Libertação, que está lá a prece. E aí ele diz assim: Eloy e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que é o obsessor lá do livro, que recuara aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste, porque o Gúbio está rezando pelo filho do obsessor, o filho Jorge, que está encarnado ainda, e está sendo obsediado pela mãe e pela esposa, desencarnadas também. Gúbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica que arrancara ao próprio coração expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal que conhecêramos Gregório. E sublimada a luz, brilhava-lhe agora no semblante que o pranto de amor e compulsão irisava com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido lampadário no peito e na fronte, os quais despendiam raios luminosos de intenso azul. E dependendo da prece, a dele aqui saiu com raios azul. Ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível, para o André Luiz, o ligava com o alto, perante o nosso aturdido olhar. Então, olha só, essa luz que o Alfredo está falando aqui
pro André Luiz e pro Vicente, não é uma luz simbólica, é uma luz verdadeira. Quem ora, né, emite luz mesmo, matéria, vibração. Brilha a vossa, né, luz, disse Jesus. E Jesus está esperando até hoje, como a gente está estudando aqui, quiçá seriam 10 mil anos, esperando por que a gente aprenda a fazer brilhar a nossa luz. Mas para brilhar a nossa luz, o sacrifício tem que entrar. O sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa maldade. Enquanto a gente não aprender a perdoar, a amar sinceramente todo mundo igual, porque aqui nesse capítulo, nesse livro, é um exemplo claro de alguém que já sabe isso tudo, que é o Gúbio. Porque quando ele vai cuidar da filha espiritual dele, ele deixa ela lá na dor dela e vai cuidar do obsessor primeiro, porque é o mais necessitado. Dos entes queridos do obsessor. E dos entes, que na realidade ele quer atingir o obsessor. A Tereza está dando o exemplo do espírito brilhando. O Gúbio está desencarnado. Alguns biógrafos, Divaldo Pereira Franco relata isso em algumas situações, em algumas palestras, que ele, em contato com o Chico, ele ia sempre a Pedro Leopoldo e depois também, quando pôde, a Uberaba, ele, em contato com o Chico, uma situação que eles tinham saído do centro e de uma Vila dos Pássaros Pretos, se eu não me engano, uma situação qualquer lá. E ele via o Chico em oração, e ele via o Chico brilhando no corpo. No corpo, porque tem o nosso corpo físico, é um escafandro, que ele tampa o nosso espírito, vamos dizer assim, né? Tampa. Então, para brilhar no corpo, tem que ter uma intensidade muito grande. A voltagem ali tem que ser grande, e a voltagem é o amor, não é? É o sentimento que a gente carrega ali aqui por dentro. Uma coisa é brilhar fora do corpo, outra coisa é no corpo. É claro que o Gúbio é um espírito já bem ascendeu a situações já de moralização. Ele está brilhando, ele é um instrutor, ele tem uma missão dada por um espírito de alta envergadura, que foi a Matilde, que está no livro. Mas uma coisa é brilhar no corpo, que é o que acontecia com o Chico. Daí a gente, o que eu estou falando isso? Na questão da prece, que brilha, que a Tereza, um assunto vai emendando no outro, daí a gente dá a importância e o valor para as obras do Chico. E com certeza, porque é a mediunidade certa, correta. Quando a gente lê, a gente está lendo a informação do espírito, que é o que devia acontecer também com Allan Kardec. Com certeza, um missionário de Jesus não ia escolher qualquer um, ia escolher aquele que não ia falhar. Tanto que o Espírito de Verdade fala com ele: a tua fé é qual muro de aço. Não é? Então, a certeza, que é a fé, a divina claridade da certeza em Deus, que é o que ele tinha enquanto encarnado e continua tendo. Né? Daí a missão dele para a nossa codificação do Espiritismo. E um dia, com certeza, né? Daqui a algumas reencarnações, a gente vai aprender realmente a se sacrificar a ponto de poder fazer com que o comecinho da nossa luz comece a brilhar. Já que a gente está falando também, está terminando o programa, falta um minutinho, que a gente sempre lembre de fazer prece por aqueles que a gente viu desencarnaram dificuldades, né? Principalmente, que a gente ore por eles sempre. A prece, ela atinge, ela é esse raio de luz que sai de nós do sentimento e atinge aquele a quem a gente propõe ajudar. Se não atinge a ele, atinge aos bons espíritos que tentam ajudá-lo, que é o que está retratado no livro Entre a Terra e o Céu. Muito importante, né? Essa questão da prece também, quem quiser dar uma olhadinha lá. Bom, estamos terminando mais um programa, agradecendo a todos pela atenção, pelo carinho, e lembrando que hoje nós continuamos a estudar o capítulo 18 do livro Os Mensageiros. Muita paz a todos, fiquem com Deus. Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.